Então, nós vimos nas últimas lições o Evangelho no Lar. É uma casa humilde, o pessoal pobrezinho, a menina até reclamou que eles só conseguiam comer uma vez por dia, e eles fizeram o Evangelho no Lar, e a gente viu que participou do Evangelho uma equipe vinda de Nosso Lar, né? Então, mostrou a proteção que a casa tinha, até para o André Luiz e o Vicente e o chefe deles entrarem, alguém teve que abrir a porta, a casa tinha proteção, e mostrou a família na simplicidade, então, fazendo o Evangelho no Lar. A prece de abertura, a leitura de um livro sobre a doutrina, sobre o Evangelho, e uma notícia de jornal que foi lido falando de suicídio. Aí, na hora do comentário, um dos mentores do trabalho agiu na mediunidade da dona da casa e ela fez um comentário que, para quem tinha mais elevação, teve um significado. E para quem não tinha tanta elevação, conseguiu, então, entender de acordo com a interpretação que a senhora deu. E eles comentaram que tinha espíritos ali que nem o que ela comentou não tinha conseguido compreender. Então mostrou que um comentário sobre o Evangelho, sendo o mesmo Evangelho, ele vai ter várias interpretações de acordo com a elevação espiritual da pessoa, né? Bom, terminou o Evangelho, o pessoal da casa, os encarnados, vão se retirar, vão tomar um chazinho, vão dormir, e a coisa continua, então, com a equipe espiritual. Vamos, então, no capítulo 37? Vamos lá. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Então aí eu já fiquei curioso, né? Que alimentação é essa que eles tinham que falta termos para comparar, para poder explicar para a gente o que eles serviram de alimentação para os trabalhadores espirituais de nosso lar que estavam na reunião. Mas ele não vai explicar, tá? Vamos ficar na imaginação. Vamos lá, em oficinas como esta, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. E enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas, numa saleta próxima fazíamos nós ligeiro repasto entremeado de palestra elevada e proveitosa. Então a comida dele sofre influência do meio, né? Então naquele lugar ali, as pessoas tinham luz suficiente para neutralizar a psicosfera negativa que poderia contaminar até o alimento deles, né? Quanto mais o nosso, que é mais grosseiro, né? Então não deu para ele explicar como que é, mas deu para entender que essa substância alimentícia pode ser contaminada por pensamento, então tem que ser neutralizado para poder usar como alimento, né? Então vamos lá, enquanto a família humana... O ambiente continuou animado em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento.
intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam. A claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Não sei se vocês repararam aí que falou em um salão na casa que poderia até ser alugado. Mas agora, na hora de recolher, a senhora, 3 meninas e um menino se recolheram num único aposento. Eu acho que a casa é bem humilde, pela minha interpretação, tá? Vamos lá, respirando. As brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo. Despreocupadamente colheu um cravo perfumoso, num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste e, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia quase de súbito, a senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostastes a mamãe. Olha que legal. Um espírito foi numa flor material e colheu o cravo. Só que ela colheu a parte espiritual do cravo. Na mesma hora, a parte material daquele cravo ficou murcha. Então, muitas vezes a gente fala assim, ó, fui fulano aqui em casa, a planta secou. Então, talvez isso explique, tá? Um espírito... No caso da menina, foi uma reflexão. Ela achou o cravo bonito, foi lá e colheu, mas ela colheu a parte espiritual do cravo. E o cravo murchou na hora, tá? E ela foi repreendida com a mãe, pela mãe, mas a mãe não foi tão dura com ela, né? Você vê que a mãe repreendeu, você deixou a mãe bastante desgostosa, tá? Vamos lá. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. Ele virá até aqui? Interrogou Vicente curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador sorridente. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Então, aí está explicando qual que é o trabalho que esses espíritos fazem nessa oficina do nosso lar aqui na Terra. Então, uma casa bastante humilde, que a gente já viu, eles têm muita dificuldade material. Atrás explicou até que eles comem uma vez por dia só. E no plano espiritual, no plano carnal, eles fizeram o evangelho no lar, deu 11 horas, foram dormir. Mas o pessoal do plano espiritual continua trabalhando. Então, essa senhora de nosso lar está aí para encontrar com o marido. Então, o marido está encarnado, que foi marido, né? Ela é desencarnada, ela vive em nosso lar. Então, é o trabalho que vai ser feito aí. Um local propício para um encontro de um espírito que está dormindo, em desdobramento, encontrar com a ex-esposa que está num plano bem mais elevado, já vive em nosso lar. Vamos lá. Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto, pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto sentencioso. Podemos avaliar-lhe
o caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos. Todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material de que se constitui. Então, olha que legal isso daí, tá? A gente vive aqui no plano carnal com uma atmosfera muito pesada. Ele fala ali em 15 mil quilos de pressão. E os espíritos, você viram que teve todo um trabalho muito custoso para eles sair da região onde eles vivem e virem até a crosta. Por causa disso, o corpo deles é mais sutil e para eles descerem é como um mergulhador que estava na superfície do oceano e desceu até uma determinada profundidade. Mas ele sempre pode voltar, enquanto que a gente, enquanto encarnado, a gente vai viver sempre nesse peso de 15 mil quilos nas costas aí da atmosfera, tá? Então, quando eles falam que os espíritos não se cansam, que os espíritos trabalham dia e noite, que os espíritos conseguem até volitar, então aí está explicando, tá? Eles são como gota de óleo que estão boiando na superfície. Eles podem até descer, faz o trabalho, mas eles podem voltar. Enquanto que a gente está sempre nessa atmosfera com 15 mil quilos de pressão no nosso corpo de carne, tá? A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua, à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadira o coração. Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum, distante do lar. Buscam de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isso não lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Dá uma paradinha, olha que legal isso daí. Então o André Luiz falou que estava formando um tempo ruim, as nuvens carregadas, vendaval, mas para ele e o pessoal ali, o Aniceto, o Vicente, a turma ali do nosso lar que estava no posto, ainda estava agradável. Só que eles viram uns espíritos que era diferente, tá? Eles vinham na direção da onde eles estavam, da casa da viúva, mas quando eles chegavam nas proximidades, eles sentiam a vibração do lugar e eles recuavam amedrontados, tá? Então, ele diz aí que esses ignorantes que vagueiam pela rua são escravizados às sensações mais fortes do sentido físico. Então, são espíritos que não foram ainda para um umbral mais leve. Eles estão no umbral mais pesado, que é logo ligado à crosta. Então, eles vivem na mesma atmosfera, na mesma pressão da atmosfera que nós vivemos.
Então, uma tempestade, um vendaval, é muito difícil para eles também, porque eles são espíritos muito perto da nossa condição de encarnados, tá? Eles estão no umbral mais grosseiro que tem, que é o que começa na crosta. Então, eles estão buscando um lugar para se abrigar, porque o vendaval não avisou que vinha. De repente, o tempo virou. Mas se eles pudessem escolher, eles iam escolher uma boate, um barzinho, um local que está mais de acordo com a forma deles pensarem, tá? Agora, outra coisa interessante aí, eles não penetram em residência que tem a porta fechada. Eles são tão grosseiros, eles são tão próximos do habitante da crosta, que eles só entram se a porta estiver aberta, tá? Então, os espíritos mais elevados, André Luiz, por exemplo, ele entrava na residência dele sem precisar usar a porta. Agora, esses aí já não conseguem, porque eles ainda estão nessa condição de umbral pesado, tá? Então, é interessante, antes de dormir, fechar as portas sim, tá? A gente não sabe quem que pode entrar na nossa casa, tá? Quem eu digo, que tipo de espírito pode entrar, tá? Oração no lar, oração em geral, qualquer tipo de oração que você souber fazer, dá uma proteção. Mas também tranca a porta, tá? Legal isso daí. E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inaliável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Então aí a gente entende por que todo palestrante, todo espírita gosta muito de falar do Evangelho no lar. Então parece quando a gente é novo no espiritismo, isso daí está parecendo a reza do terço, a reza de não sei o quê, mas não é isso, entendeu? Não é uma coisa repetitiva, metódica, é uma prece. Vocês viram o exemplo da menina que fez a prece de abertura? Uma coisa simples, uma menina fez uma prece de abertura. Então, é um culto com hora marcada, dia específico, e aquele local passa a ser assistido, então, pelos mentores que estão a trabalho na crosta. Então, aquela residência passou a ser um ponto que os espíritos podem contar quando estão a trabalho. E naquele dia, naquele horário, eles vêm dar uma assistência. Então, a dona Isabel, quando fez o comentário do trecho do livro que a menina leu e da notícia do suicídio, ela foi inspirada pelo mentor do trabalho. Então, ela explicou de acordo com o que ela conseguiu entender do mentor. Mas a explicação do mentor foi até mais interessante, porque o André Luiz teve uma interpretação diferente e mais elevada do dela, tá? Mas o que está contando aqui, que é um grande ensinamento para a gente, então, a vantagem de se fazer o Evangelho no lar, tá? Então, a tua casa, a tua família é revestida por um tipo de uma couraça. Então, esses espíritos monstruosos que vivem no umbral mais grosseiro, eles são atraídos, chama a atenção deles, um local que eles poderiam se esconder. Mas quando eles veem que tem uma emissão eletromagnética, ele fala, de poder, eles dão linha, tá?
Esse lugar não serve para eles não, tá? Avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. Então, é feita uma defesa exterior na residência, tá? Vamos lá. Daí a momentos, penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel vieram a nós de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Sorria contente ao lado do esposo. Via-nos a todos, cumprimentava-nos amável. Meus amigos, disse ela serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa. Aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos conosco. Vá tranquilo. Olha que legal. Dona Isabel, então, 11 horas foi dormir no cômodo com as crianças dela. Só que agora ela vem de braço dado com o marido dela que já está desencarnado, tá? Então, vocês lembram dos capítulos anteriores, esse Isidoro aí, ele desencarnou, deixou a Isabel viúva, e ele foi em nosso lar e recebeu autorização para continuar trabalhando nessa residência onde eles faziam algum trabalho espiritual. Agora, então, a dona Isabel foi dormir, ela desdobrou, deixou o corpo dormindo lá e veio de braço dado com o marido espiritual dela, tá? Então, ela, espírito em desdobramento, ele, espírito desencarnado, de braço dado, e vamos para uma excursão instrutiva essa noite. E ela pediu, então, para o pessoal. Bom, nessas condições, ela viu todo mundo, tá? Então, como ela tinha mediunidade, ela, durante o trabalho de Evangelho no Lar, ela via alguns dos que estavam presentes. Mas agora que ela está em desdobramento, ela está vendo todos que estão ali na casa dela. O pessoal que está ali naquela oficina avançada do nosso lar, tá? Então, ela pediu para eles que tomassem conta das crianças, que ela tinha essa excursão instrutiva com o marido desencarnado. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Ciência do sacrifício individual. Então, que sacrifício que ela faz? Ela, para manter essa residência, ela deu até um breque no filho dela que estava pensando em alugar o salão que eles usam para os trabalhos espirituais. Então, ela está passando alguma necessidade material. O dinheiro está curto. Ela está trabalhando lá com bordado, crochê, tricô, elas meninas costurando, e estão sobrevivendo a duras penas. Eles estão conseguindo fazer uma refeição por dia só, mas ela faz questão de manter essa casa. Quando ela acorda, provavelmente ela não se lembra do que aconteceu no desdobramento, tá? Mas ela tem uma intuição. Então, assim como a gente, quando está com um problema muito sério para resolver, antes de dormir, a gente faz uma oração e pede ao nosso mentor espiritual que nos leve num local onde a gente possa ser esclarecido a respeito daquele problema que a gente está enfrentando e que a gente não sabe como resolver. Na manhã seguinte, se foi uma prece feita no capricho mesmo, e se você tem merecimento, na manhã seguinte você não vai lembrar o que aconteceu no seu desdobramento do sono. Mas você vai acordar e você mesmo vai vendo que a coisa não é tão complicada assim, não. Eu vou fazer tal coisa. Mas como que eu não pensei em fazer tal coisa antes? Ah, sei lá, mas agora tenho certeza que se eu fizer tal coisa, eu vou começar a resolver o problema.
Então, eu interpreto que no desdobramento do sono, você foi ajudado sim, mas eles não podem fazer por você. Então, o máximo que você vai ter é uma inspiração se você continua na sintonia do alto, tá? Agora, se você fica tudo revoltadinho aí, esse tipo de problema só acontece comigo. As pessoas resolvem tudo com tanta facilidade. Para mim, tudo é muito difícil. Você saiu da sintonia, meu. Não tem nem jeito deles inspirarem você da forma que você poderia proceder para sair da situação, tá? Terminamos então o 37. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Bom, eu tenho alguma coisa assim que eu lembro, mas como eu falei para você, é tudo meio muito misturado as coisas, né? Não consigo talvez lembrar com muita exatidão o que eu tenha visto ou que eu tenha ouvido, entendeu? Porque fica tudo meio que como que eu vou dizer? É uma coisa que você vai ter que parar a pensar para interpretar o que você está vindo na sua cabeça, né? Exatamente. Então isso daí aconteceu com a dona Isabel também. Você percebeu que na oração de Evangelho no Lar, ela percebeu alguns espíritos, ela não percebeu todos. Quando ela estava desdobrada, diz aí no final do capítulo, que ela viu todos que estavam ali. Então, quando ela voltar para o corpo, ela não vai lembrar de tudo que ela viu. Então, por mais mediunidade que a pessoa tenha, ela tem uma mediunidade que é mostrado para ela até um determinado ponto. Você viu quando falou nos capítulos anteriores das coisas monstruosas que tem nas ruas do Rio de Janeiro? Nem os médiuns conseguem ver aquilo, porque afetaria eles de tal maneira que desequilibraria aquele médium, entendeu? Então, mesmo o médium, ele é preservado. Ele pode ver sim, mas uma coisa determinada, num determinado nível, quando ele vai ter que fazer uma interpretação, ou se é um trabalho em grupo, que nem numa casa de oração, alguém tentar entender o que ele trouxe, porque normalmente o médium, num trabalho mediúnico, ele descreve uma coisa que ele viu como se fosse um quadro, tá? Uhum. Aí depois ele vai interpretando o que ele viu para o pessoal da reunião. E o pessoal da reunião, um dá um palpite, outro dá outro palpite, outra reunião vai mostrar outra coisa, até você conseguir destrinchar, entendeu? Então a mediunidade não é assim, eu tenho mediunidade, abri a janela e estou vendo tudo, entendeu? Em desdobramento, parece que você vê mais, como nós vimos no caso da dona Isabel aí. Mas quando ela acordar, ela não vai lembrar tudo que ela viu quando ela estava desdobrada, tá? Que ela saiu de braço dado com o marido, que ela foi na excursão, o que falaram na excursão. Ela vai ter uma leve ideia daquilo tudo, entendeu? Uma inspiração, como você está falando. Não é claro, eu tenho que interpretar, eu tenho que estudar, eu tenho que analisar. Você entendeu? Então, acontece até com o leigo, tá? O leigo sonhou com uma cobra de vidro que caiu no chão e quebrou. Aí ele vai falar, o que representa? A cobra deve representar uma maldade. Caiu no chão e quebrou, deve ser uma maldade que foi anulada. Então, não é mostrado claramente, entendeu? Os espíritos vieram aqui, anularam aquela situação, resolveram o problema, eu estou livre. Mostrou uma cobra de vidro que caiu no chão e quebrou. Você entendeu? Aí você vai ter que fazer uma interpretação daquilo. Então, um psicólogo não ajuda? Ajuda. Só que o psicólogo, ele é materialista, tá? Então, ele vai ajudar você a analisar a tua mente. Porque quem vai dar a interpretação não vai ser o psicólogo, vai ser você. Você vê que um psicólogo bom, não, ele não afirma nada. Ele faz mais pergunta, mais pergunta, mais pergunta. Para você começar a aprender a fazer a análise. Porque só você vai entender o que representa aquilo que você sonhou, entendeu? Aquilo que você está lembrando. Ninguém vai poder falar para você. É você que vai ter que fazer a interpretação.
Psicólogo, então, não vale nada. Vale muito. Quando ele é um professor que ensina você a fazer uma análise do que está na tua cabeça, entendeu? Aí ajuda sim. Com certeza. Legal. Vamos já para o próximo tema, então. Vamos que é continuação, tá? Vamos para o 38, então, atividade plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora, começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Então, agora ele explicou de vez o trabalho que esse pessoal do nosso lar está fazendo aí nesse posto avançado na Próspera, tá? Então, a Dona Isabel, caso humilde, tem um salão. Esse salão é preparado para, enquanto a Dona Isabel e as meninas dela e o menino estão dormindo no outro cômodo, esse pessoal espiritual está trabalhando. Como que é o trabalho? Numerosos irmãos encarnados, tá? Em desdobramento, vem se encontrar com esse pessoal da equipe espiritual. Então, é o que a gente conversou, tá? Em desdobramento, você encontra com alguém que está ali para passar um recado para você, para dar uma instrução para você. E ele está falando, então, que isso daí seria muito complicado de ser feito no lugar onde a matéria mental menos digna, entendeu? Um lugar que não tivesse oração, que não tivesse a proteção, que não fosse feito uma limpeza espiritual nesse lugar. Então, essas oficinas, que é um posto avançado de nosso lar, serve para isso, então. O pessoal da família fez a oração, foi dormir. E o pessoal espiritual está trabalhando, então. Trabalhando como? Recebendo pessoas que elas querem ajudar em desdobramento no sono, vem se encontrar com eles lá, então, tá? E aí é possível prestar grandes benefícios ao que se encontram encarnados no planeta. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconheci, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes e incompreensíveis. Sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Olha que legal, então. Então, um espírito encarnado em desdobramento, uma pessoa comum, que não tem a mediunidade, que não está acostumado a trabalhar, ele vai para essa reunião, ele sofreu, ele fala ali em desdobramento parcial. Então, o espírito saiu, mas ele está ligado ainda ao cordão prateado, tá? Não houve um desligamento, não. Ele está ali, mas ele está ligado ao corpo. E ele vem, muitas vezes, amparado por outros espíritos, porque eles não têm ainda essa vivência que um médium de trabalho tem. Um médium de trabalho quase toda noite sai e quase toda noite vai trabalhar. Esses aí não, são pessoas comuns. Um está doente, outro está com um problema que não sabe resolver. E a equipe espiritual mandou alguém buscar eles lá no desdobramento do sono e trouxe eles, então. Só que eles também não têm grande aproveitamento do que é falado para eles, tá? Eles têm uma incapacidade de reter aquilo que está sendo revelado de boa vontade para eles, tá?
Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Antes de ir na vovozinha, então vamos explicar isso daí. Se todo mundo soubesse que quando tem um problema sério para resolver, basta fazer uma prece, desdobrar e ir lá que os espíritos resolvem, então ele se acomodaria, tá? Ele fala aí em parasitismo. A gente viraria um parasita, tá? Então esse espesso véu que existe é de propósito, tá? A gente tem que resolver. Mas nós estamos sozinhos? Não, nós não estamos sozinhos. Eles trabalham ajudando sim. Mas o grande esforço tem que ser nosso, tá? Então, para isso que existe essa muralha das vibrações. A vibração nossa é muito diferente da deles, mas eles podem ajudar sim, tá? Se fosse francamente aberto, parasitismo, ia prejudicar a nossa evolução, tá? Por isso que eles estão aí, mas não são lúcidos. Eles estão aí meio, estou aqui, tá falando, não estou entendendo nada, tá? Vamos lá. Vamos ver o que a senhora está falando, então, nesse lado aí. A vovozinha. Vai. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã de olhos brilhantes e gestos decididos abraçava-se a neta, lânguida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odieis. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. Olha que legal, então ele deu um exemplo de como é uma conversa de uma vozinha com a netinha, tá? A netinha chegou lá, pálida, ela está passando por um problema e a velhinha está falando para ela, não dá tanta importância aos obstáculos, esquece os que te perseguem, deve estar sendo perseguida. A ninguém odeie. Provavelmente essa moça aí está odiando. Então a vozinha está falando, tá? Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Se você está sendo perseguido, quem está errado é quem te persegue. Conserva a tua paz e espírito. Então, não vai odiar aquele que está fazendo mal para você, não. Você vai entrar na mesma vibração dele. Mantenha a tua paz e espírito. É o conselho da avó, tá? A calúnia, você está sendo caluniada. É uma serpente, eu adiantei para vocês, né? Que ameaça o coração. Se encararmos de frente, forte e tranquilo, veremos em breve que a serpente não tem vida própria. É uma víbora de brinquedo, que se quebra como vidro. Então, é uma coisa que dá muito medo na gente, uma serpente. Mas se a gente encarar com essa paz de espírito, vou resolver esses problemas, apesar da calúnia, apesar da perseguição que eu estou sofrendo, essa serpente vai virar uma serpente de brinquedo e vai se quebrar como vidro. Vamos lá.
e vencido o espantalho em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querido, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei intrigado ao nosso orientador. Antes de responder, vamos lá então. Então, ela estava semilúcida, tá? Ela não estava totalmente lúcida. E ela estava encantada ali, ela pegou o colinho da vozinha dela e estava embevecida com aquilo que a vozinha estava falando, tá? Então o André Luiz ficou curioso. Quando ela acordar, ela vai lembrar de tudo que a vozinha está falando para ela. Vamos ver o que o Aniceto fala. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a voz superior a ela, sendo a voz superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma antecedência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual de percepções sensoriais, propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Olha aí a resposta do que a gente estava conversando no final do capítulo anterior, tá? Então, a vovó é superior, ela é inferior. Ela não consegue perceber o que a vovó está passando para ela. Então, ela está sob o domínio da esfera espiritual que a vovó está proporcionando. Ela está encantada, ela pediu colinho, ela debruçou no seio da vozinha. Para ela aquilo tá muito interessante, tá? Mas ela não ouve as palavras integralmente. Então, o desdobramento do espírito é fragmentário. Não é um desdobramento total. Ela não desencarnou. Ela ainda está ligada ao corpo. Então, visão e audição se encontram bem restritos, tá? Ela está ouvindo, sim, mas não percebe bem o que ela está ouvindo, tá? Ela está recebendo essas consolações positivas de espírito a espírito, mas ela não está entendendo muito bem, não. Vamos lá. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó, num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Olha aí, então, a resposta da nossa questionamento no final do capítulo passado, tá? Ela vai acordar bem disposta, com mais coragem, mas ela não vai conseguir identificar o porquê. Ela vai lembrar que ela sonhou com a avó dela e que ela estava num lugar que tinha muita gente, mas ela não vai lembrar com detalhes, tá? Aquele sonhei com a minha avó, tá bom. E o que a avó disse? Não sei, eu sonhei que tinha uma cobra ameaçadora, mas a cobra transformou numa serpente de vidro, quebrou e soltou perfume. Então é isso que ela vai lembrar. Então é o que a gente falou. A gente vai lembrar alguma coisa, é confuso, tem que analisar, tem que tentar entender o que a gente lembrou, tá? Vamos lá, então.
Não se lembrará? Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Indagou Vicente curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. Olha aí, que interessante isso, tá? Então não é só as palavras que têm importância. O pensamento da avózinha, naquela situação da neta, tentando fazer a neta não ligar para a serpente, que a serpente vai quebrar, esse pensamento vai influenciar e a moça não vai conseguir lembrar das palavras que foram ditas, dos conselhos que foram dados. Para isso, ela precisaria ter adquirido uma lucidez no campo da existência física. Se vocês assistirem o filme do Francisco Xavier, do Francisco de Assis, vocês vão ver que ele tinha mediunidade. E no começo lá que ele deixou o pai e foi viver ajudando os pobres, ele teve uma visão de um espírito muito elevado, que disse para ele interpretou que era Jesus, né? Jesus então apareceu para ele em sonho e disse para ele que ele tinha que ajudar a reformar a igreja, que a igreja estava sendo destruída. Francisco de Assis estava no começo da mediunidade, não tinha adquirido a profunda lucidez ainda que ele está falando aí, na existência física. Ele entendeu que na região que ele morava ali em Assis, tinha um bairro distante que tinha uma igreja que estava semi-destruída. Ele entendeu que ele tinha que trabalhar de veleiro e refazer a igreja. Com o tempo, a lucidez mediúnica do Francisco de Assis foi se aprimorando e ele entendeu que não era essa igreja de pedra que Jesus falou para ele que precisava ser restabelecida. Aí que ele foi entender a mensagem que foi passada para ele. E o Francisco de Assis foi uma figura tão importante que depois de Francisco de Assis, a coisa não mudou num passe de mágica, mas houve a renascença, houve todo um trabalho que veio depois, outros espíritos vieram, e até hoje nós estamos tentando refazer a Igreja do Cristo, porque o cristianismo do século I, ele é muito diferente do cristianismo de hoje. O cristianismo de hoje está cheio de dogmas, está cheio de coisas inexplicáveis, resolveram tirar a reencarnação das palavras de Jesus, o evangelho ficou muito difícil de ser entendido sem a reencarnação, então até hoje ainda a igreja de Jesus não foi reformada, tá? Como ela era originalmente, tá? Porque ela está ainda bastante destruída. O espiritismo é um mestre de obra, é um pedreiro que estava dando um grande adiantamento nessa reforma da igreja. Mas a reforma não está pronta, não. Vamos lá. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Legal, né? Então, percebendo criação, percebendo claramente, não está. A criação mental, ela está lá. Está no fundo do consciente da moça. E a vozinha do outro lado lá, trabalhando, até ela perceber que essa calúnia,
essa defamação que ela está tendo. Isso daí é uma serpente, mas é uma serpente que, se ela conseguir manter a consciência tranquila, se ela conseguir manter a paz espiritual, não levando tão a ferro e fogo, ela então vai conseguir fazer essa serpente se quebrar e se transformar num cheiro perfumado de um cravo, que ela falou lá atrás, entendeu? Então, é preciso coragem serena e cristã. Foi o que Jesus passou para a gente. Amar o inimigo, rezar pelo inimigo, perdoar o inimigo. Então, se a gente conseguir isso, a gente vai ter a consciência tranquila. A gente vai conseguir transformar a serpente temerosa num perfume de cravo, tá? A gente vai conseguir quebrar essa serpente, tá? Da calúnia, da difamação, da perseguição, tá? Então, é assim que funciona esse mundo do sonho para os encarnados, tá? Dá para ir aprimorando a percepção, como aconteceu com Francisco de Assis e como acontece com a maioria dos médiuns, tá? Você veja que o Divaldo, antes de escrever o primeiro livro com a Joana de Ângeles, ele tinha um baú cheio de mensagens. E quando a Joana de Ângeles falou, agora nós podemos começar a trabalhar, ele perguntou, e o que eu faço com aquele baú cheio de mensagens? Joga fora, era só exercício. Entendeu? Como o médium não nasce pronto, Sérgio. Então isso daí respondeu direitinho o que a gente estava conversando no fim do capítulo passado, tá? Vamos lá, então. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Percebendo-me as elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. Freud, né, na verdade. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Então, por quê? Porque o Freud, por mais missionário que ele fosse, ele veio do plano espiritual para o plano encarnado com uma missão de desenvolver a psicanálise. Mas ele, muito influenciado pela materialismo, então a ciência na época do Freud, ela era muito materialista. Ela tinha que ser materialista para poder se desvincular da religião que dominava tudo. Então, Freud, por exemplo, ele conheceu Jung. Jung, ele tinha mais essa percepção espiritual que o Freud. O Freud não admitia essa percepção, mas o próprio Jung, ele não conseguia entender direito essa parte espiritual. Então, o Jung, por exemplo, falava em inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo é o mundo espiritual, pô. Não existe a minha consciência, o meu consciente e o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Um inconsciente que está escrito nas estrelas e que não está no meu consciente e eu posso ir lá e consultar. Caramba, é muito mais fácil falar em espíritos. E o espiritismo nunca tinha vindo. E Allan Kardec já tinha vindo. Mas esse pessoal aí, mesmo Kardec sendo cientista, uma pessoa de academia, uma pessoa que escreveu com método científico, eles jamais admitiriam Allan Kardec, entendeu? Então, ainda tem muita coisa a ser feita, porque a grande maioria dos que estudam psicologia, como o próprio André Luiz, quando era encarnado, deve ter estudado, não aceitam ainda a parte espiritual, que Allan Kardec resolveu muito bem nos livros da codificação, tá? E depois dele veio Francisco de Assis, e veio Divaldo, essa Joana de Ângeles, e, enfim, vários espíritos, Ramédio, vários espíritos
psicólogos que vêm trazer uma chave de ouro para abrir essa porta da psicologia. Mas está tudo travado ainda, tá? Ninguém quer abrir essa porta, não. Vamos lá. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa. Lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, indaguei um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu benévolo e falou: não haja dúvidas quanto a isto. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livra-nos o Senhor de cair novamente. Então, legal, né? O Freud, ele intuiu que nós temos uma coisa no nosso íntimo, um desejo pela mãe, ou sei lá, umas coisas muito doidas, tá? Mas não é. É uma tendência espiritual que a gente traz de outras vidas, tá? Então, são coisas bem... Essa daqui é a melhor encarnação que nós tivemos. Se nós tivemos 700 encarnações, como nós éramos na encarnação 650? A gente era muito pior do que a gente é hoje, tá? Então, essas coisas que ele está falando aqui, de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas, são coisas que estão no nosso íntimo, tá? Então, a gente tem que continuar trabalhando, sim, para superar, porque a gente não era flor que se cheira, não, tá? E a gente não está conseguindo sair disso tão facilmente, não, tá? Por qualquer bobaginha, a gente já pensa logo em se vingar, isso não vai ficar assim, não. Quem ele pensa que é para estar falando assim comigo? E isso somos nós, tá? Há muitas e muitas encarnações. Mas a gente, aprendendo o espiritismo, a gente está levando uns tapas na cara com luva de pelica aí, tá? Terminamos. E tá no fim do horário. Alguém quer comentar? Não, eu não quero. Estou meio perdido ainda. Então, o texto está no WhatsApp da estudo da Sala 1, tá? Se você quiser ler o texto lendo, fica mais fácil, tá? Ah, beleza. Você lê, volta, você vai pegando, tá? Eu digo o mesmo texto daquelas que você perdeu, tá? Tá lá. Ah. Ok. É complicado, Baiano. A gente leva tapa na cara, mas mesmo assim a gente ainda persiste com a arrogância, a indignação e tudo mais com que a gente, principalmente eu, né, que convivo aí dia a dia no trânsito aí, na convivência aí da sociedade em dia, né? Então, quando acontece uma coisa formidável, no mau sentido, uma coisa impactante, é mais fácil da gente perdoar do que uma coisa dessa que você está falando. Uma coisa corriqueira, uma pessoa que passou e virou a cara para você, uma pessoa que te tratou com desprezo, te tira mais do sério do que uma coisa ser assaltado por um cara armado, por exemplo. É mais fácil você perdoar um assaltante armado do que perdoar um vizinho seu que passou e virou a cara, entendeu? Mas por que eu sou tão besta assim? Porque eu tive muitas vidas, cara. Essa daqui é melhor do que das que eu tive. Então não é uma coisa do César, nem do Nelson, nem do Sérgio, nem minha. É uma coisa de todo mundo que está aqui. Pô. Se fosse um homem de bem, já tinha desencarnado. Nós não desencarnamos ainda, por quê? Nós temos alguma coisinha para aprender aqui nesse caldeirão que nós estamos, tá? E o caldeirão está fervendo, pô. E vai ferver mais. Nós falamos antes de começar os estudos que muita coisa está acontecendo e muita coisa está por vir. A pandemia era do Covid, agora é o Covid, mas a gripe.
Aí, depois da enchente, vai vir os mosquitos. Aí vai vir o dengue. Aí vai vir o chikungunya, a zika. Pô, meu, nós vamos ter que viver com isso tudo, tá? Nós vamos sarar de uma e vamos pegar outra, meu. E se não tiver enchente, se não tiver terremoto, não tiver furacão, mas vem o que vier, pô. A gente pediu para eu estar aqui nesse momento, tá? A gente, quando eu estava no plano espiritual lá, a gente implorou. Eu queria estar lá naquela época. Nós estamos na época da transição, pô. Mas aí que tá, né, Barana? A gente, quando acontece um desastre natural, a gente até entende, porque a gente não tem como vencer a força da natureza, né? A gente sabe disso. Não tem como culpar ninguém pela destruição que aconteceu na cidade, a enchente, essas coisas. Não tem como culpar, você não vai achar culpado, entendeu? Mas o problema maior é a nossa convivência entre outras pessoas, entendeu? A nossa insatisfação de ter que conviver com pessoas de pensamentos, de atitudes, de outros sentimentos aí que pega bem naquele calcanhar nosso ali. Fala, pega no nervo do Aquiles. Por que foi fazer aquilo? Por que foi falar aquilo? Por que foi fazer aquilo lá? Você entendeu mais ou menos como é que é? Eu entendi muito bem, porque acontece comigo, vira e mexe, entendeu, César? Então, a gente que está fazendo esses estudos, a gente ainda consegue, olha eu de novo, bancando besta, tá? Então, graças a esse estudo, a gente que pediu para estar aqui na época da transição, na época que o Espiritismo estava sendo divulgado, que a gente ia aprender essas lições, tudo, a gente ainda consegue perceber, entendeu? Porque a maioria nem percebe, pô. Ele se envolve naquele caldeirão fervendo e ele fica fervendo junto lá, ele não consegue sair do caldeirão. Então a gente ainda lembra de um livro, lembra de uma mensagem, lembra de um filme, de uma palestra, e a gente fala, olha eu bancando besta de novo, entendeu? Então, que legal, tá? Está sendo um grande progresso para a gente. Estamos prontos? Não estamos prontos. Vamos ter que aguentar muito desaforinho ainda até aprender. Esse que é o espinho da... Não, você não está sozinho nessa, não, César. Sim. Pode ser o médium, o presidente do centro, o diretor da FEB. A mesma coisa que você passa, ele passa também, tá? Claro. Se fosse um homem de bem, já tinha desencarnado, pô. Tava nem aqui, tava Lapidação. lá. Como é que é, Sérgio? Lapidação. Chama isso aí. Não entendi a palavra que você usou. Lapidação. Lapidação. Exatamente. A Joana de Ângela que fala que nós somos um diamante. Mas o diamante, quando sai da terra, ele parece uma pedra boba, pô. Só quem conhece diamante que vai saber o que ele tem na mão. Então, o que é lapidação? Uma lixa que lapida uma faceta. Essa faceta já está brilhante. Aí tem que lapidar outra, até ser um brilhante, um diamante que se tornou um brilhante. Quantas facetas vão ter que ser lixadas, tá? Então, não, eu já estou bom nisso. Aí as provas começam a acontecer naquilo, porque você tem que estar bom naquilo. Então, são várias facetas a ser lapidadas, entendeu, Sérgio? Muito bom a comparação, tá? Nós somos diamantes, sim, mas nós estamos brotão ainda, tá? Uma faceta ou outra já deu uma lapidada, mas tem muita faceta para lapidar ainda, tá? A gente está que nem carvão. Carvão e diamante não tem muita diferença, não. Os dois é carbono.